Consórcio é investimento ou só uma forma de comprar sem juros? Essa é uma daquelas perguntas que parecem simples, mas que revelam quanto ainda existe desconhecimento sobre uma das ferramentas financeiras mais inteligentes que temos hoje. Muita gente enxerga o consórcio apenas como uma alternativa ao financiamento. Sem juros, parcelas mais acessíveis e só. Mas será que ele se limita a isso mesmo? Hoje, o consórcio tem sido usado por quem pensa a longo prazo, por quem quer se planejar com disciplina e até por quem busca estratégias mais inteligentes para construir patrimônio. Ele pode ser, sim, uma forma de aquisição, mas também pode ser uma ferramenta de organização financeira, de alavancagem e, dependendo da estratégia, até de geração de valor. Para nos ajudar a esclarecer essas dúvidas, recebemos hoje Felipe Volpato, assessor de consórcios da Sicredi Vanguarda. Seja muito bem-vindo, Felipe. É um prazer recebê-lo aqui hoje. Obrigado, Michele, pelo convite. É um prazer estar aqui. Maravilha. Felipe, vamos começar a nossa conversa aqui. Como é que funciona um consórcio na prática? Legal. O consórcio ele é um autofinanciamento, Michele. Então, ele é a união de pessoas que todo mês os participantes do grupo vão pagando as suas parcelas e todo mês tem os contemplados para estar utilizando esse recurso. Então ele funciona como um autofinanciamento nessa participação, a união de pessoas. Quando a gente fala em autofinanciamento, por que ele é conhecido então como uma forma de compra sem juros? Ele tem um juro mais baixo? Hoje no consórcio ele não tem juros. O consórcio ele tem apenas uma taxa de administração. Essa taxa de administração ela é cobrada para a administradora fazer a gestão do grupo. Então, por isso que é só cobrado uma taxa de administração e não tem um financiamento como nas linhas de crédito. Quando a gente está falando de consórcio, né, Felipe? Às vezes as pessoas têm uma ideia de não saber como é que funciona essa dinâmica, né? A taxa de administração, o lance, o sorteio, demora muito para ser sorteado. Vamos explicar um pouquinho para as pessoas que ainda não conhecem o produto, como é que funciona a dinâmica dentro de um consórcio? Perfeito, Michele. Dentro do consórcio, depois que você adquire uma cota de consórcio, você tem várias formas de ser contemplado. Tem a mais feliz, que a gente fala que é por sorteio, mas aí vai só para os sortudos mesmo. Então, sempre, todo mês, uma sai por sorteio. E depois a gente tem os lances. A gente tem o lance fixo, que ele é fixo em 20% aqui no Sicredi. E a gente tem o lance livre. Então, conforme o percentual que o associado tem interesse em cadastrar. Então, conforme o percentual que é cadastrado, o maior, né, o lance maior, ele é contemplado na cota, né? Bacana. Então, quando as pessoas, geralmente, né, as pessoas acabam comparando muito, eu faço um consórcio, faço um financiamento, né? Qual que é a principal diferença entre eles? O consórcio é para quem gosta de se planejar, Michele. Então, hoje, quero trocar o meu veículo amanhã. O consórcio não é o objetivo. Vai para o financiamento, que é para quem é mais imediatista. Quero trocar o meu veículo daqui 6 meses. Estou pensando em comprar minha casa daqui 1 ano. O consórcio é perfeito para quem tem esse planejamento financeiro. Ele vai muito junto com a educação financeira. Bacana. E o consórcio, então, ele exige mais planejamento financeiro do que o financiamento? O que as pessoas precisam cuidar nesse planejamento? Sim, Michele. O consórcio você precisa se planejar porque talvez se você tem a intenção de estar adquirindo aquele bem já no próximo mês, talvez você acabe se decepcionando com o produto porque você não é contemplado ainda. Você pode sim ser contemplado no primeiro mês, só que daí você vai ter que ter um recurso um pouco maior para dar de lance. No início, geralmente, os lances são um pouco maiores pela essa questão mesmo das pessoas querem comprar o bem antes. Mas no consórcio você precisa se planejar, como eu comentei, precisa ter um período um pouco mais longo para você estar querendo adquirir o seu bem, sua casa ou fazendo sua prestação de serviço. Essa é a diferença do consórcio, por isso tem que ter esse planejamento um pouco maior. E o consórcio, tem gente que usa ele como uma forma também de disciplina financeira, que diz, se eu tenho um boleto, pelo menos eu vou guardar esse dinheiro, né? Por que ele pode ajudar nesse planejamento financeiro de médio a longo prazo? Por exemplo, eu fui lá e fiz um consórcio de imóveis, mas eu não tenho pretensão de comprar uma casa. Ele é viável nesse sentido? Sim, Michele, eu falo muito que eu sou para aquelas pessoas que não costumam guardar o dinheiro na poupança ou alguma aplicação. O consórcio ele tem o boleto, tem o vencimento da parcela, então você tem aquela obrigação de estar pagando aquela parcela. Então, talvez se você vai querer comprar uma casa, um exemplo, e você pensa que vai guardar aquele dinheiro mensalmente para quando juntar o montante total comprar aquela casa.
Mas pode surgir algumas coisas que você quer fazer antes, você acaba resgatando aquele dinheiro. Então o consórcio não, você vai pagando mensalmente, porque você tem aquela obrigação, e quando contemplado você faz a aquisição da sua residência, da sua casa, né? Ou compra seu carro, ou faz a sua prestação de serviço. Mas Então, aí não pode ter muita pressa também. Isso, não pode ter muita pressa. Tem que ter o planejamento, como a gente comentou, né? E quando a gente está falando em alavancar patrimônio, né, construir patrimônio, o consórcio também pode ser uma forma segura para se fazer isso? Pode sim, Michele. Hoje o consórcio está sendo muito utilizado, a gente vê que o mercado está trabalhando muito com isso, tá? Então, está utilizando o consórcio para alavancagem patrimonial, muito nos consórcios de imóvel. Os associados estão adquirindo o produto para estar adquirindo casas para aluguel, para ganhar uma renda extra. Então tem essa renda extra. Também estão utilizando para construção casa e depois vender essas casas para estar tendo essa renda maior, uma renda a mais na família, né? Então ele está sendo utilizado bastante para alavancar o patrimônio. Então o consórcio ele pode ser considerado um investimento? Pode sim ser considerado um investimento. E até uma coisa legal, Michele, que muita gente não tem o conhecimento dos consórcios, que se você contempla a sua cota, depois da contemplação a cota ela rende. Então ela funciona como uma poupança. Então, hoje, no mês de janeiro, ali, o último dado que saiu, ele estava rendendo 1% já líquido de imposto. Então, é uma coisa bem legal que muita gente não sabe. Então, ele funciona assim também como um investimento. Bacana, e é seguro também, né? Isso, muito seguro, porque a gente é regulamentado pelo Banco Central. Maravilha. Vamos falar um pouquinho sobre as diferenças de consórcio, né? Por exemplo, consórcio de serviço, a gente ouve falar, consórcio... Tá, mas especificamente o que é? Porque imóveis, ok, né? Mas tem outros tipos de consórcios? Tem, Michele. Hoje o Sicredi trabalha com os consórcios de serviço, que são os mais queridinhos, que é para qualquer prestação de serviço, ele pode ser utilizado para reforma, cirurgia plástica, fazer aquela viagem com a família. Então, é um consórcio bem bacana, que é o mais utilizado hoje. Temos os de automóvel, que são para os segmentos ali de bens móveis, né? Automóveis, motocicletas, energias solares. Então, aí quem quer colocar placa solar nas suas residências, a gente tem consórcio também. Para equipamentos elétricos, os patinetes elétricos. Então, quem quer se locomover de uma forma mais econômica pode estar utilizando o consórcio para adquirir seu patinete elétrico. E tem os de imóvel também, Michele, que a gente pode estar fazendo aí aquisição, construção. Quer comprar uma casa na praia para estar passando aí o final de semana, tem essa possibilidade. Ou morar, né, na casa de praia morar, né? também. Depois... Ou ainda ter uma renda com a casa de praia se alugando, planejar né? aí para aposentadoria, ter uma casa na praia ia ser bem bacana, né, Michele? Maravilha. Então, algumas dúvidas também, além disso, né, dos tipos de consórcio aparecem com frequência. Por exemplo, o que é uma contemplação? Como é que funcionam os lances? Vamos desmistificar um pouquinho isso para as pessoas? Certo. Como que funciona a contemplação hoje aqui no Sicredi, Michele? Ele é conforme o número da Loteria Federal, tá? Então, adquiriu sua cota de consórcio, você já está participando de um grupo de consórcio. Então, participou do grupo, você concorre todo mês à contemplação. A contemplação é nada mais depois de contemplado, você está apto a utilizar o crédito da sua cota. Para estar apto a utilizar o crédito, você tem que ser sorteado, ou contemplado pelo lance fixo e o lance livre, conforme eu expliquei. Daí é conforme a modalidade da contemplação. Então, dessa forma que funciona. E por falar em lance, como é que funciona o lance? Esses dias estavam falando de lance embutido. O que é isso daí? O lance embutido é uma forma que o Sicredi trabalha de pagar o lance. Então, por exemplo, dei uma porcentagem de lance e não tenho todo o recurso para pagar o meu lance. Você pode estar utilizando o pagamento embutido, que é utilizar o valor da própria carta do consórcio, até 25%, para descontar desse recurso próprio que você tem que pagar o lance. Então, é uma modalidade bem legal que você pode estar utilizando quando não se tem todo o recurso para estar pagando o lance. Bacana. E é possível, por exemplo, usar essa carta de crédito do consórcio diferente do plano inicial? Por exemplo, fiz de imóveis e quero usar esse recurso para comprar um carro. Isso pode acontecer? Legal. Se não pode utilizar dos segmentos separados. Por exemplo, uma cota de imóvel, eu tenho que comprar um imóvel. Ele é para o segmento de imóvel. Uma cota de automóvel, a gente enquadra ela nos bens móveis. Então, uma cota de automóvel, eu posso comprar uma motocicleta. Ou posso comprar um caminhão, ou posso comprar um patinete elétrico, uma placa solar. Então, ela se enquadra dentro dos bens móveis. E aqui no Sicredi, a gente também não tem aquele produto específico. Vou comprar um carro de uma marca X com o consórcio. Precisa ser daquela marca? Não, você tem a livre escolha ali, você pode estar utilizando o consórcio para comprar qualquer veículo de sua preferência. Claro, Michele, desde que respeite as regras do produto, né? E por exemplo, né, se for de serviços, quais seriam essas regras?
qualquer natureza de prestação de serviço. Sendo prestação de serviço, a gente consegue enquadrar no consórcio de serviço. Então, viagem, reforma, qualquer natureza. Então, tudo com nota fiscal também, porque tem que cuidar muito, né? Na hora de Exato. contratar uma prestação de serviço, não dá para ser só com recibo, tem que ter nota fiscal, tudo certinho. Tem que ter a comprovação, nota fiscal ou o contrato de prestação de serviço. Tem que ter um vínculo com a prestação de serviço, tem que ter esse vínculo. Maravilha, porque isso é muito importante, Sim, né? sim. Mas caso aconteça algum imprevisto e a pessoa precise sair do grupo de consórcios antes desse prazo terminar, porque imprevistos podem acontecer também. Tem alguma punição para isso? Tem sim, Michele. Hoje, se você chegar a solicitar a desistência do seu consórcio, né, por algum motivo precisa sair do grupo, claro que a gente tem vários outros fatores que a gente pode estar evitando isso e tratando direto com o gestor, né? Mas se chegar a cancelar a cota, para receber o valor que você pagou, você concorre só por sorteio, então você tem que ser contemplado para estar utilizando esse crédito, e ele é devolvido em conta, mas tem uma multa aí de aproximadamente 20% por quebra de contrato. Até porque é um grupo que se une com o Perfeito. mesmo intuito, né? Isso mesmo. Então tem todo esse cuidado também, porque afinal de contas você está financiando o grupo como um todo, Exatamente. né? Tem outros participantes no grupo, né? E para quem está em dúvida se deve ou não fazer um consórcio, que dica que você daria, Felipe? Michele, planejamento. Faça um planejamento, procure o seu gestor, converse com ele para ele explicar no detalhe como que funciona o produto, mas o mais importante para ter o produto consórcio é ter planejamento. Maravilha, Felipe. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado, Michele. Consórcio é planejamento. Não tem juros, mas exige organização e visão de futuro. Quando bem utilizado, pode ser uma ferramenta importante para conquistar bens e estruturar o patrimônio. Se esse episódio ajudou a esclarecer suas dúvidas sobre consórcios, compartilhe com alguém que também pode se beneficiar dessa conversa. Até o próximo Vanguarda Talks.